Olá, mulher abençoada e transformada. Hoje aqui para mais um vídeo e hoje eu quero estar falando sobre gratidão, a importância de nós sermos gratas, né? Quando nós somos gratas, quando nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez, quando nós agradecemos ao Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que nos criou e nos formou para um propósito maior. As nossas emoções negativas, elas vão sendo diminuídas, né? Quando nós começamos a agradecer ao Senhor pela vida, pelo ar que respiramos. Gente, como é difícil você passar um tempo ou passar um dia com uma pessoa que só reclama, com uma pessoa que dificilmente ela vai falar algo bom. Ela tá sempre reclamando, ela tá sempre com uma dor, ou ela tá falando do que ela não tem, ou ela tá falando de outra pessoa, sempre reclamando e nunca agradece. Mas como é bom conviver com uma pessoa que é grata, né? Que tudo ela fala, não, tudo vai ficar melhor, vai dar tudo certo, porque ela é agradecida, ela sabe que mesmo passando por um momento difícil, aquela prova, aquela dificuldade, aquele deserto não vai permanecer. Então a gratidão ela vai gerar cura na sua alma, ela vai gerar cura no seu corpo físico. Então seja uma pessoa grata. Aqui no Salmo 103, né, alguns versos maravilhosos, e esse salmo é algo que faz parte da minha vida, porque todo dia eu já acordo, eu falo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há dentro de mim, bendiga o santo nome do Senhor. Porque não é o que está lá fora, não é o que você está vivendo que vai mudar a sua situação, é o que está dentro de você. E aquilo que está dentro de você é o que você vai trazer para fora. Então, ser grata, agradecer ao Senhor, talvez até pela luta, porque algo vai te ensinar. Essa situação que você está passando aí, ela está te ensinando algo. Deus está te ensinando. Tem um louvor que diz assim: Deus está me ensinando. Então, Deus me ensina. E na verdade, eu aprendo muito mais com as dificuldades. Todos nós aprendemos muito mais com a dificuldade. Imagina na escola, né? A gente lembra na escola que eram os desafios, os dias das provas, aquela prova, aquela matéria que é mais difícil, é a que você vai ter que estudar mais para você tirar uma nota boa. Então, quanto mais difícil era a matéria, ou quanto mais dificuldade nós temos para fazer algo, nós temos que nos esforçar mais. Então, eu sempre digo que aí a gratidão ela entra como uma arma poderosa que nós temos. E essa arma precisa sair da nossa boca, são as nossas palavras. É dizer, não adianta você dizer: ai, mas eu sou grata a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias. Mas você fala o quanto você é grata a Ele pelos livramentos que Ele te deu, o quanto você é grata a Ele, né? Por quantas vezes você achou que ia perecer e o Senhor te levantou. Você tem agradecido a Ele? E eu costumo dizer que a gratidão e o perdão são dois sentimentos. São dois sentimentos que não pode ficar dentro de mim. São dois sentimentos que não pode ficar dentro de você, mulher. Porque se nós guardarmos essa emoção, esse sentimento, que é a gratidão e o perdão, ficar preso, não, mas eu já perdoei, não, mas eu sou grata. Sabe quando alguém te dá um presente e você não diz nem muito obrigado? A pessoa vai ficar muito chateada. Então, para que a pessoa fique feliz, você tem que dizer muito obrigado por esse presente. Você tem que falar, porque se você não falar, a pessoa não vai saber que você é grata. E assim é com Deus. Nós precisamos dizer a Ele todos os dias: Senhor, muito obrigado pela vida. Muito obrigado pelas vitórias. Muito obrigado pelas batalhas que eu enfrentei, ou por essa batalha que eu estou enfrentando, mas ela vai me levar a um lugar de renovo. Essa luta que eu estou passando, essa batalha que você está passando, ela vai te levar para um lugar de descanso. O salmista fala ali, o Salmo 23, que todos gostam, né? O Senhor vai me levar a pastos verdejantes. Só que antes ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por quê? Ele andou pelo vale da sombra da morte. Ele era acostumado. Ele andava, ele pastoreava e ele tinha que enfrentar leões, tinha que enfrentar ursos. E quantos ursos você tem enfrentado? Quantos leões você tem enfrentado e tem vencido? E tem se esquecido de agradecer ao Senhor. E o verso, quando eu falo de cura, aqui está a cura. O salmista Davi sabia, ele provava isso, né? Ele dizia: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, glorifica a minha alma ao Senhor.
e não se esqueça de todos os benefícios que Ele tem feito. E nós temos o costume de esquecer. Muitas vezes nós esquecemos das coisas boas. Quando vem uma tempestade, né? Quando vem aquela luta, a gente esquece das bênçãos que nós recebemos. Até das pessoas que estavam à nossa volta, que nos ajudaram em momento de luta, mas naquele momento daquela luta você se sente sozinha. Eu não sei como você se encontra, mulher, aí. Talvez você está se sentindo sozinha. Dizer que é fácil quando você está passando por um processo de luta, não é fácil, né? Não é fácil. Mas você precisa exercer. Hoje eu não quero falar muito sobre o perdão. Vou gravar outro vídeo falando sobre o perdão, porque hoje eu quero falar sobre a gratidão. O quanto eu sou grata ao Senhor. O quanto você tem sido grata. E aqui o versos 3, ele continua dizendo assim, ó. É Ele que perdoa todos os seus pecados. É o Senhor que perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Olha que glorioso isso. O Senhor sara todas as nossas enfermidades. Eu agora estudando, né? Nós estamos estudando aí nesse processo de estudar como terapeuta de mulheres. Terapeuta para tratar as emoções femininas. Porque quando nós curamos uma mulher, quando uma mulher se cura, a família toda dela é curada. Toda a família dela é curada. Quando uma mulher acredita que a palavra pode curar ela, a palavra não vai ficar mais só dentro dela. E nós estamos falando da palavra Bíblia, sim, claro que a Bíblia é a palavra, é a essência de tudo, mas eu falo da palavra, quando você começa a declarar cura, restauração sobre a sua casa, sobre a sua família, você vai ver resultados. Então, quando diz aqui, ó, é Ele que perdoa, Ele perdoa os nossos esquecimentos. Porque ali antes o salmista fala, não vamos nos esquecer daquilo que é bênção para nós. E o salmista ele vai continuar dizendo, é Ele que Ele vai te perdoar os seus pecados, Ele perdoa aquilo que você esqueceu. Porque é hoje que você precisa tomar essa decisão. Hoje. E eu convido você a tomar essa decisão, a acordar pela manhã dizendo, Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço pela minha vida. Eu passei por um processo no início do ano e a gratidão, sabe, ser grata me fez passar por esse processo com mais leveza. No início do ano, saiu um tumor, um caroço no meu seio, na mama esquerda. E eu já lidava já com uns carocinhos na mama, sempre na mama direita, há muitos anos. Só que esse caroço foi diferente. Eu tinha passado vários dias ali sem dormir, e eu sabia que tinha alguma coisa diferente no meu corpo, porque eu nunca ficava, eu durmo muito pouco, mas eu fiquei muitas noites sem dormir. Eu fiquei umas 5 noites assim, sabe, sem saber o que era fechar o olho, e eu sabia que tinha algo estranho no meu corpo. E na sexta noite, eu não dormi, e quando eu acordei de manhã, tinha ali um nódulo, um caroço bem estranho no meu seio. E aí estava na mama esquerda, era uma mama que nunca tinha tido nada. O problema sempre era na mama direita. E quando eu apalpei pela manhã aquele caroço, um caroço muito duro, muito estranho, e estava muito estranho meu seio, né, a minha mama. E eu fui imediatamente na médica, e eu falei, Senhor, me perdoa por não ter feito os exames, porque nós, mulheres, precisamos fazer os exames. Precisamos fazer, né, os exames ali, estar cuidando do nosso corpo. E eu até pedi perdão, falei, Senhor, me perdoa por não ter feito os exames antes, e porque agora eu estou olhando e o caroço estava muito grande. Então eu falei, se eu tivesse feito ali os meus exames de rotina, né, apalpado ali, eu teria descoberto antes. Mas como já estava muito grande, eu fui na médica, e eu lembro que no mesmo instante, a médica se assustou. E ela olhou para mim e ela falou, tá muito estranho esse caroço, a estrutura da sua mama tá muito estranha. E ela se assustou. E ela falou, é muito sério. E eu ia viajar naqueles dias e ela disse, você não vai viajar. Você simplesmente vai fazer todos os exames, porque nós precisamos fazer os exames. E eu lembro que eu cheguei em casa, ela ficou muito nervosa e eu não fiquei nervosa. Porque não tinha o que fazer. Tem coisas que não tem o que você fazer. O que você tem que fazer é acreditar que Deus pode curar e você tem que passar por aquele processo, você precisa passar pelos médicos, mas acreditando que Deus pode mudar. E eu lembro que eu dobrei os meus joelhos e eu pedi perdão para Deus porque eu não fiz os exames. E eu comecei a agradecer ao Senhor e lembrar de todas as vezes que o Senhor me livrou.
Eu disse, Senhor, eu tenho passado por tantas situações e o Senhor sempre me livrou. E eu sei que o Senhor vai estar aqui comigo. Se eu precisar passar pelos médicos, o Senhor vai estar comigo. Mas eu quero te agradecer por cada cura, todos esses anos que eu vivi, por cada cura, por cada livramento. E eu comecei a cantar hinos de louvor, comecei a agradecer. Não que eu me esqueci daquele caroço. Eu lembro que a médica falou, o que assusta é a forma como o seio está. E eu fui pesquisar na internet. E quando eu pesquisei na internet, a forma que estava o meu seio, tudo indicava que era um câncer maligno. Mas eu não ponhei na minha cabeça, eu comecei a agradecer, eu falei, Senhor, eu vou passar por todo o processo que eu preciso passar, mas eu vou passar agradecendo ao Senhor. E eu vou falar muito pouco sobre este caroço. Eu vou falar muito pouco, porque eu quero me lembrar, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, mulher, eu tô falando com você aí, eu não sei como você tá. Talvez também você recebeu um diagnóstico, talvez você tá com uma doença aí que o médico falou que não vai ter cura. Talvez o teu filho está nas drogas e talvez alguém diz, não tem como ele sair. Talvez o seu casamento está à beira de um fracasso e você não está vendo saída. Mas eu digo para você que exerça a gratidão. Exerça a gratidão. Traz à sua memória aquilo que te dá esperança. E eu lembro que eu falei, Senhor, não importa, eu não sei o que é. Se é um cisto, eu não sei. Eu sei que tá aqui essa coisa, esse caroço enorme. Pra médica, aí a médica pediu uns exames muito rápido, fiz a mamografia, fiz a ultrassom. E a médica disse assim, é 90% de chance de ser um câncer. Mas é só 90%. E eu continuei o processo, mas agradecendo ao Senhor. E todo dia orava, colocava a mão sobre o meu seio e repreendia aquela enfermidade, porque eu sabia que Deus tem o poder para curar. Deus é poderoso para curar, mas a cura está em nós. Eu quero dizer para você que a cura e a solução desse problema que você está passando, Deus tem poder, mas Ele já delegou a você. Então você precisa falar. Você precisa agradecer pelo livramento e repreender o mal que está sobre você. Repreende essa enfermidade, coloca as mãos sobre a enfermidade. Ou coloca as mãos sobre a roupa do seu esposo, sobre a roupa dos seus filhos, quando eles não tiverem. Ore pela sua casa, declare a bênção do Senhor. Eu estou aqui como terapeuta, como serva de Deus, como pastora. Estou te orientando e te falando que eu passei por esse processo nesse início de 2025. E para a glória de Deus, eu fui declarando, todo dia eu declarava, Senhor, eu te agradeço pela cura, eu te agradeço, eu colocava a mão, e eu agradecia a Deus pela cura, e aquele caroço ficou até eu fazer a mamografia, ficou até eu fazer a ultrassom, que a médica ficou assustada, e depois, aí ela pediu o quê? Ela pediu uma biópsia, então até a biópsia, aquele caroço ainda estava ali. E ela falou, nós vamos ter que fazer a biópsia, porque é 90%, né, de chance de ser um tumor maligno. E eu só ia agradecendo. Em nenhum momento. Fácil, gente, não é fácil. Mas é a nossa mente, é aquilo que você pensa. Se você declarar que você já está com uma doença e que aquilo não tem cura, não vai ter. Mas eu comecei a declarar, seja o que for que estiver no meu corpo, Deus já me fez capaz de resistir e de vencer qualquer enfermidade. Porque eu já passei por tantas batalhas, são muitas batalhas que eu passei, lá desde a infância, desde muitos afogamentos, e eu fui trazendo a minha memória, quando eu era criança, quando eu era adolescente, que às vezes quantos afogamentos, coisas que eu nem me lembro, minha mãe lembra, e quantos livramentos o Senhor me deu, e eu comecei a trazer a minha memória. Se eu estou aqui até hoje, é porque o Senhor me livrou, e o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai passar por esse processo. E o Senhor vai passar com você, se você convida Ele. Porque nós precisamos convidar Deus para nossas vidas. Nós precisamos convidar o Criador, aquele que te criou, aquele que te formou. Convida Ele para passar com você nessa situação. E o verso 4 diz assim, Ele redime a tua vida da cova e te coroa de amor e de misericórdia. Aí esses versículos é tão tremendo, porque ele fala assim, ele tira a sua vida da cova. Pode ter até um diagnóstico, uma situação que parece que está no final. Mas Deus diz, sou eu que te curo, sou eu que te restauro. Então traz a sua memória, seja grata.
Seja grata, porque a gratidão, ela cura a alma, ela cura as feridas da tua alma e ela vai te restaurar por completo. Se esse vídeo te ajuda, né? Se eu tenho te ajudado com esses vídeos, que eu sei que agora no começo não é fácil, mas assim, compartilhe, se inscreva no canal, dê um joinha, né? Pro YouTube entender que esse vídeo é relevante e manda enviar para mais pessoas. Mas eu quero estar aqui para te abençoar. Eu quero estar fazendo outro vídeo. Eu já te convido para estar comigo no próximo vídeo. Eu vou continuar falando dessa situação que eu passei, né? Onde os médicos já tinham dado um diagnóstico que podia ser. E muitas vezes nós acreditamos naquilo que pode ser. O médico nem disse que é. Ele diz pode ser. E na sua mente você já declara que é. E isso vai acontecer. Mas quando você começa a agradecer ao Senhor, agradecer ao Criador de todas as coisas, a sua história pode mudar. E eu quero estar junto com você nessa jornada. Mulher transformada e abençoada. Tenha aí, você está assistindo esse vídeo agora, tem um dia abençoado. E abra essa boca santa e abençoada e diga: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Então bendiga ao Senhor, seja grata e receba a sua cura, receba a restauração. Seja abençoada nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite. Não sei o momento que você vai ver esse vídeo, mas eu sei de uma coisa, que dentro de você há um poder restaurador e que em nome de Jesus seja abençoado.